Vamos ao segundo vídeo da série CCL Tecnologia, Chat CCL, que eu vou compartilhar com vocês numa série de vídeos esses estudos, essa minha curiosidade sobre o tema da tecnologia e a interferência da tecnologia nas nossas vidas, sob o ponto de vista de uma leitora comum. Não é um estudo acadêmico, mas é algo que me motivou a continuar um pouquinho aqui no YouTube, porque tá difícil a motivação. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, não tem importância. Eu vou recomendar aqui 12 livros. Eu vou mostrar 12 livros. Uma parte eu li, outra eu pretendo ler, tá? Mas esse canal, ele foge da coisa das metas. Então, na verdade, é um guia de referências, porque na medida que os vídeos começarem a sair, eu vou sempre mencionando um pouco mais um livro, outro. E aqui a gente mistura os livros, a gente compara eles mesmos. Eu vou começar com o livro que eu tô lendo agora, que é o Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. A Shoshana Zuboff, ela é muito conhecida para quem estuda academicamente o tema das relações econômicas por detrás dessas ferramentas digitais, dessas empresas famosas aí do Vale do Silício, tá? A formação dela, ela é de Harvard, né? É uma professora de Harvard, e esse livro, pelo que eu vi em alguns grupos de discussões de pesquisa mesmo, de quem está fazendo mestrado ou doutorado, eu me interessei, eu baixei uma amostra para ver se ia ser muito difícil, mas eu me interessei. Claro que eventualmente durante essa série eu estou fazendo uma leitura e um estudo sem uma necessidade acadêmica, então pode ser que alguma coisa aqui eu pule porque esteja muito aprofundada e eu não tenho interesse de me aprofundar, mas até agora, nossa, eu já li bastante, já 150, lá pela página 120, e dá pra gente aprender bastante sobre a forma em que essas empresas foram se consolidando no mercado e as mudanças que elas foram ter, tanto de plataforma pra gente, quanto também do que ela faz com os nossos dados, né? Vocês vão ver alguns livros do Byung-Chul Han, porque foi por onde eu comecei, né? Eu conto um pouco dessa história no primeiro vídeo dessa série. Eu vou falar aqui um pouquinho de No Enxame. No Enxame, os livros do Byung-Chul Han, eles são bem fininhos. Eu acho que são livros pra gente entender bastante a nossa mudança, a parte psicológica, mas ele é filósofo, tá? Então tem um pouco de psicologia aí, mas a gente vai pegando os insights. Mas os livros do Byung-Chul Han tratam muito mais das nossas relações e do nosso comportamento junto com essa atualidade que é a tecnologia nos atravessando. O No Enxame, a gente tem aqui a questão do volume, da quantidade de informação. Ele fala aqui também, como ele é filósofo, ele viaja em algumas metáforas e algumas associações muito interessantes. Primeiro, a relação com o tempo, essa relação estática do tempo, com muitas informações, mas também um tempo congelado, um tempo que não tem assim uma continuidade para as coisas se consolidarem, e isso interfere também no nosso processo de aprendizagem, nosso processo cognitivo. Isso eu vivo todos os dias. Eu fico aqui com essa curiosidade por conta disso, porque eu fico fascinada com as oportunidades de conhecimento quando eu estou na internet fazendo uma pesquisa ou buscando um assunto que eu queira conhecer, e ao mesmo tempo, quantas coisas eu assisto, quantas coisas eu leio, eu também tenho uma capacidade de esquecer mais. Eu não sei se antes as coisas ficavam mais fixas, justamente por isso. Eu leio um texto, daqui a pouco eu leio outro texto, daqui a pouco eu leio outro texto. Então, constantemente eu tenho que dosar. Depois que eu li o No Enxame, eu aprendi o quanto que é importante eu, de certa forma, selecionar, ainda que eu tenha a sensação que eu perdi alguma coisa, que eu não vá ler. Essa terceira indicação a gente conversou recentemente no canal, que é o Política da Imagem, da Gisele Bündchen, porque a gente também, eu estava conversando com vocês já, como que as imagens também relacionadas principalmente às mulheres,
me causam uma curiosidade, assim. Eu fico curiosa de compreender essa relação que nós temos com as imagens e a interpretação dessas imagens, as influências delas no nosso comportamento. Então, na política da imagem, a gente tem aqui a tecnologia, porque a Gisele faz uma pesquisa de como as ferramentas, as mídias sociais trabalham. Primeiro que a gente tem, no vídeo passado, eu falei, né? A gente tem um volume enorme de imagens e o que isso, rapidamente, né? Eu fiz a minha pontadinha ácida de crítica de como que isso interfere, talvez, do seu ponto de vista negativo pra gente. E a Gisele, ela vai já falar aqui de subterfúgios aí na linguagem. Ela faz uma pesquisa de que ela observa um certo condicionamento de se ter um universo de imagens numa determinada forma, num determinado nicho. Ou seja, a gente tem as imagens, quanto mais, isso aqui é a premissa básica, acho que se você tá nas redes sociais você sabe, né? Quanto mais likes, mais aquilo é divulgado, tá certo? Só que assim, quanto mais lá, a lógica seria, poxa, se muita gente gosta, a rede divulga mais, ok, licitamente é isso, mas será que é isso que acontece? Será que determinadas imagens têm a predisposição de serem vistas mais do que outras e não só por meio dos likes? Quem define no começo que uma imagem é postada, que ela vai para exatamente aquelas pessoas que estão seguindo aquele perfil? E aí todo mundo que tá ou no YouTube, eu vejo o pessoal reclamando, principalmente os grandões, né? Quem tá no YouTube e no Instagram, se eu passar um tempo sem postar, as pessoas que sempre me acompanham não conseguem enxergar o que eu produzo. Isso aqui, então, ou seja, não é por conta da ferramenta do inscrito e do like, né? Então, o que a Gisele estudou é que, ela aponta que pode estar tendo um condicionamento da gente enxergar uma estética de imagens específica. O próximo livro é um dos meus preferidos, do Byung-Chul Han, que é a Agonia do Eros. O que acontece? O Byung-Chul Han, ele vai analisar a interferência dessas relações mais rápidas que a tecnologia nos proporciona. E esse livro, agora que eu comecei a ler O Capitalismo de Vigilância, a relação é muito forte com todos os serviços que a gente está, cada vez mais, todos os serviços, desde a tecnologia e fora dela, que a gente está recebendo, estão sendo serviços que estão buscando a nossa preferência, e não a preferência de todos, né? Ou não algo que a gente tenha que se adequar. Então, desde o começo, como a Shoshana fala, desde o começo, por exemplo, do iPod, quando surge o iPod, que eu posso ouvir as músicas na playlist como eu quero. Então, essa questão nossa da identidade, do narcisismo e de constituição nossa como sujeito, que a gente quer as coisas do nosso jeito, aqui muito pautada na tecnologia, nas redes sociais, em que a gente quer sempre mostrar quem nós somos, estamos muito autocentrados. Quem frequenta essas redes, a gente observa, né? As postagens constantes, é tudo falando de si, né? Estamos falando de nós. E para isso, o que é a agonia do Eros? É porque as relações amorosas, as relações do Eros, né? De se apaixonar ou de se envolver em uma relação afetiva de amizade com o outro, a gente precisa, em parte, sair de nós mesmos. Mas para a gente deslocar para o outro, nessa lógica da tecnologia, de como a gente usa, dependendo de como a gente usa, né? A culpa não é nunca da tecnologia, gente. Quando eu estou botando aqui o assunto tecnologia, uma observação importante, inclusive esses livros, na maioria deles, eles apontam isso. A questão não é o objeto, a tecnologia é a ferramenta. A questão toda que a gente vai estudar aqui, né, que a gente está se propondo a conversar aqui, é como a gente usa essa ferramenta. O problema não é a faca, é como a gente usa a faca. Porque a faca, eu vou cortar meu pão e vai me ajudar na cozinha para cozinhar alguma coisa. Mas eu posso também usar a faca e matar uma pessoa. Então é como a gente usa, tá? Então, como a gente usa as redes, dificulta também a nossa
as nossas relações, a gente conseguir sentir a consolidação do nosso eros, ligados aí a desejo, com o outro também. Esse aqui esse aqui quando eu li, eu também iniciante, né? Não sei se seria um livro para quem já acompanha essa relação de política e mundo virtual, mas tem o Cyberpopulismo do André Bruzoni, Política e Democracia no Mundo Digital. Acho que não tem mais dúvidas o quanto que as relações políticas ficaram cada vez mais estremecidas e mais polarizadas, isso não só no Brasil, em vários países do mundo, por interferências das redes e da formação de grupos, e também essa identidade forte. Quando alguém fala do nosso político, parece que é a mesma coisa que alguém está falando mal de um livro que a gente gosta, parece que está falando mal da gente, mas às vezes está falando daquela pessoa, né? E as coisas se tornaram muito passionais na política, né? Pra gente, pro cidadão comum, o que antes a questão passional ficava lá em Brasília, né? Mas conhecida como Mordor. Isso aqui é piada interna para leitores de Tolkien. Ok? Então, Cyberpopulismo é um livro que fala de como essas ferramentas como que muitas comunicações para a política se colocam de forma populista em trazer assuntos e que se sabe que vai consolidar crenças de pessoas que estão com ressentimento, né? Eu acho que esse livro deve ser lido, caso você tenha interesse, e depois assistir ao vídeo. Eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar então o link aqui nesse vídeo, que eu deixei recomendado no vlog para quem assistiu, de Pedro e Cora, quando eles falam sobre essa sensibilização psíquica dos movimentos extremistas, né? Tanto extrema esquerda quanto extrema direita. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, foi um dos primeiros livros que... Foi o primeiro livro que eu li do Byung-Chul Han, e foi um dos primeiros livros que eu li nessa busca, né, nessa curiosidade com relação a o que a tecnologia, justamente nesse momento que eu estava percebendo, poxa, já tem um tempo aqui que eu tô no Twitter, já tem um tempo que criei canal, os blogs, começou tão legal, mas as coisas parece que estão com excesso. Foi quando eu percebi o excesso das coisas. E esse livro, eu acho que ele é uma boa porta de entrada, até também pro Byung-Chul Han, para perceber como que todo o aumento de coisas que nós temos que fazer, a tecnologia poderia nos trazer mais tempo de descanso, mais tempo de silêncio. E dá uma olhadinha no Diários 14, porque eu li um texto que eu estou simplesmente até agora apaixonada, que fala do que nós precisamos. Nós precisamos de silêncio, de espaços, nós precisamos do parênteses, desse vazio, porque tá demais, né? É muita coisa. E aqui, ó, você vai encontrar algumas respostas, ou então algumas perguntas, que é bom você criar perguntas para buscar as respostas sobre a interferência desse volume de informações e de coisas que você tem que fazer e que você não tem jeito, você tem que fazer uma gestão sobre isso, porque senão é tipo uma avalanche, sabe? É uma bola de neve que vai aumentando. Bem, esse aqui eu li tem um tempinho, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, do Bauman, porque o Bauman, ele lá atrás começou, já nessa época do Facebook, a pensar como que essa coisa de amigos que estava lá no Facebook não significava relações afetivas, e que parecia que essa busca por números estava desviando do que realmente importa, que são essas conexões das relações humanas. E outro também que eu já li, que eu deixo como dica, é A Salvação do Belo, do Byung-Chul Han, que aqui ele vai na estética, ele vai na beleza e nas imagens, o que esteticamente a gente está
aceitando como imagem, essas superfícies lisas. A gente não tá vendo mais assim as deformidades, né? Ai, deixa eu correr porque já daqui a pouco vai acabar. Eu vou mostrar aqui alguns livros, esses eu não vou conseguir falar muito sobre eles, porque eles estão agora, esses aqui a gente vai conversar sobre eles nessa série, mas eu tô em processo de leitura do Capital de Vigilância, e tem alguns que eu adquiri aqui também para ler e a gente vai descobrir junto, tá? A Máquina do Caos, de Max Fisher, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Essa edição aqui, tá? Lembrando que esse canal não faz metas, tá? Isso aqui são referências que possivelmente eu vá lendo aos pouquinhos. Eu não sei a ordem que eu vou ler. Eu não sei se vocês conhecem Marta Gabriel. Eu vou deixar um link para um vídeo dela aqui. Eu conheci no Café Filosófico, assistindo na época do Google, que ela falava de oráculos digitais e ela explicava como que o Google fazia as ferramentas de pesquisa. Na primeira época que eu comecei a pensar, olha, eu acho que a pesquisa que eu faço no Google pode não necessariamente ser o melhor resultado para mim. Então, entender um pouco como funcionam essas pesquisas, se você tá curioso, conheça a Marta Gabriel. Eu comprei o livro dela, que agora ela sempre atualizadíssima. Ela agora tá escrevendo sobre inteligência artificial do zero ao metaverso. É um livro fininho. Tem também Transformações Mentais, de Susan Greenfield. A Susan Greenfield, ela apareceu no livro de 21 ideias do Fronteiras do Pensamento, um livro que eu comentei aqui, que tem textos de palestras desse projeto que é o Fronteiras do Pensamento, e ela pensa muito a educação, interferências aqui na tecnologia, tá? Tem o show do eu, que eu não sei se é muito sobre tecnologia, mas tem a ver, porque é esse impulso que nós temos de mostrar nossa intimidade no virtual, na internet. E tem também Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para nossas crianças, porque é um tema, eu não tenho filhos e nem sobrinhos, mas é um tema que eu gosto, como que também parece que existe uma mentalidade em que as crianças dentro desse universo da tecnologia estão mais inteligentes. Então eu acho que não é muito assim. Então aqui, Michael Desmurgat, acho que eu não sei se eu falei certo. Esse livro eu tô curiosa para saber o que ele vai falar, que me parece que não é nessa linha de que a tecnologia, somente mexer nesses aparelhos faz uma pessoa mais inteligente. É isso, acho que a bateria vai acabar. Então, esses é a minha lista. Acho que eu passei de 12, tá? Me conta que livros que vocês tenham lido que abordam o tema da tecnologia, né? E essa série ainda vai continuar. Eu aguardo você. Até o próximo vídeo.